Pisaram nos seus sonhos e projetos, fizeram pouco caso de você, desprezaram sua história, pois não conheciam o autor que estava a contemplar a sua dor. E cada lágrima da sua história ele anotou, preparando novas alegrias em lugar da dor, e uma recompensa para as noites que chorou. Nada foi em vão, a nota aí tem novidade vindo em sua direção. Preparando novas alegrias em lugar da dor, e uma recompensa para as noites que chorou. Nada foi em vão, a nota aí tem novidade vindo em sua direção. O sonho que aquilo que se perdeu, algo novo se fará. Não abra mão das promessas, hoje vão se cumprir. Se levante, Deus está restituindo sonhos. O sonho que morreu, Deus vai ressuscitar. Aquilo que se perdeu, algo novo se fará. Não abra mão das promessas, hoje vão se cumprir. Se levante, Deus está restituindo sonhos. O sonho que morreu, Deus vai ressuscitar. Continue ligado, vem aí a próxima atração. A Rádio Macaé Gospel apresenta um programa independente. Todo o conteúdo nele expresso é de total responsabilidade de seus idealizadores. A Rádio Macaé Gospel passa a apresentar a Escola Teológica Forjados nas Mãos de Deus, a sua escola online. Apresentação do pastor Washington Oliveira. Olá,
meus irmãos, muito bem, muito boa tarde. A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos que já estão conosco aí em todas as nossas plataformas digitais. Deus seja engrandecido e louvado nessa tarde. Já estamos, ao vivo aqui na Escola Teológica Forjado na Mão de Deus para mais uma aula online. Que Deus possa estar te abençoando em nome de Jesus. Eu quero convidar você nesse momento para a gente podermos orar, para poder estar iniciando. São agora 15h02, horário de Brasília. Deus seja louvado sobre a tua vida. Você que está aí agora, para tudo que você está fazendo aí e vamos orar. Antes de tudo, pedir a bênção do Pai. É momento de falar com Deus. Eterno, Supremo Deus, graça lhe rendemos pelo privilégio que nos concede o Senhor de estarmos mais uma terça-feira, mais uma aula online. Pedimos a bênção do Teu Espírito Santo, Seu Espírito Santo que é esclarecedor, que o Espírito Santo esteja no controle de cada pessoas que vai estar conosco, ó Pai, nessa live, trazendo entendimento, esclarecimento. Abençoa aqueles que estão passando por dificuldade, que precisa de uma resposta do Senhor, que precisa de uma bênção. Somente o Senhor pode fazer, somente o Senhor pode abrir a porta aonde ninguém pode abrir. Deus, em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, são agora 15h03. Escola Teológica Forjado na Mão de Deus. Eu quero pedir você que compartilhe essa live. De acordo com que você vai compartilhando, outras pessoas vão recebendo a bênção de Deus, outras pessoas vão recebendo a palavra. A nossa intenção, nosso intuito aqui é de atingir o maior número de pessoas com a propagação, com a pregação da palavra de Deus. Seja muito bem-vindo à Escola Teológica Forjado na Mão de Deus. Você está convidado a visitar a nossa página no Facebook, Escola Teológica Forjado na Mão de Deus. Também visitar a nossa página no Instagram, Escola Teológica Forjado na Mão de Deus, e o nosso canal no YouTube. Inclusive essa aula de hoje, mais tarde, ela vai estar no canal da Escola Teológica Forjado na Mão de Deus, Então você que quer entrar para estudar teologia, que tem sonho, que tem um desejo imenso de pregar, venha para a Escola Teológica Forjado na Mão de Deus. Nós ensinamos teologia de uma forma muito simples, ao mesmo tempo profunda e descomplicada, porque a maior dificuldade que uma pessoa tem hoje de entrar no seminário é quando ele entra e ali às vezes ele tem dificuldade por conta dos ensinamentos, das complicações. Mas nós ensinamos teologia de uma forma simples, ao mesmo tempo profundo, porque você está estudando sobre Deus, e tudo que você estuda sobre Deus é profundo e também descomplicado, de uma forma simples para você entender o que é teologia. Então venha para a Escola Teológica Forjado na Mão de Deus. Nós temos nosso curso de capacitação de obreiro, nós temos o curso básico em teologia, o curso médio em teologia, nosso DDD, o DDD 22, nosso telefone é o 997 60 10 94, ou também o 997 80 27 54, e seja um aluno da Escola Teológica Forjado na Mão de Deus. Hoje nós temos aula de teologia, nós temos, hoje lá na igreja evangélica Porta Formosa, em Ajuda de Cima. Nosso núcleo, estamos ali na Ajuda de Cima, estamos estudando sobre a matéria Teologia Sistemática 1. Tem sido uma bênção, estamos quase finalizando essa matéria, inclusive vamos ter avaliação na outra semana para os alunos. E ontem também, ali no Bosque Azul, na Assembleia de Deus Ministério Águia, onde é o nosso núcleo central, nós iniciamos ontem mais uma matéria, Epístola Paulina. Muito importante, interessante, relevante para nós. Então vem estudar conosco, seja um aluno da Escola Teológica. Entre em contato conosco, vai ser uma honra, vai ser um prazer atendê-lo e juntos estudarmos e crescemos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade. Semana passada nós
iniciamos aqui uma aula falando sobre a segunda pessoa da Trindade, que é Jesus Cristo, né? O Deus que se fez homem e habitou entre nós. Nós vimos também a importância de pregarmos a Cristo, de trazermos uma mensagem cristocêntrica, ou seja, apontando Cristo no centro de todas as coisas. E nós vamos dar continuidade hoje sobre esse tema tão importante, que é falar do Mestre, do Rabi da Galileia, que é falar de Jesus Cristo de Nazaré. Hoje nós vamos falar sobre Jesus Cristo, ele é Deus. Como provar que Jesus é Deus? De que forma? Quando você é abordado por alguém, um religioso, você provar, principalmente, né, os das testemunhas de Jeová, porque os TJ, eles não acreditam que Jesus é Deus. Eles acreditam que Jesus é um patriota, um profeta, uma pessoa muito influente que foi, mas eles não admitem que Jesus, ele é Deus. Nós vamos, à luz da Bíblia hoje, desse estudo de hoje, dessa aula de hoje, provar que Jesus, ele é Deus. Jesus Cristo é Deus. Vamos lá então. Jesus Cristo é Deus, é um com o Pai. Ele possui atributos que somente Deus pode ter. Atributos são títulos, qualidades que somente uma divindade pode ter. Essas qualidades, essas características, esses títulos, somente Deus pode. Então Jesus tem todo o perfil, toda a característica de Deus. Em primeiro lugar aqui, ele é o Todo-Poderoso. É interessante, né? Ele tem todo o poder, Todo-Poderoso, todo o poder foi lhe dado no céu e na terra. Aí nós temos o texto de Mateus, capítulo 28, versículo 18, e Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, Jesus mesmo está se referindo a ele. Em Mateus ele diz assim: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, esse atributo é somente Deus, somente uma divindade. Então, quando ele chega em Mateus capítulo de número 28, versículo 18, ele me dado todo o poder no céu e na terra, simboliza que ele é Deus, ele é um como o Pai. Ele sempre fez questão de dizer, de se expressar quando aqui esteve, que ele e o Pai é uma só pessoa. Quem vê a mim, vê o Pai. O próprio texto do Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista João, no capítulo 14, quando ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por ele. Ele está se relacionando como Deus, mostrando para nós que não há outro meio de ser salvo, somente através dele. Dele quem? De Jesus. Ele é a ponte, ele é o caminho que nos leva à vida eterna, que nos leva à salvação. Então ele e o Pai é um. Outro ponto interessante aqui que prova que de fato Jesus ele é Deus, ele é onipresente, está em todo lugar ao mesmo tempo. E eu quero ler esse texto aqui, que está escrito no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus. Vamos lá, capítulo 18, Evangelho de Mateus, capítulo de número 18, lá, capítulo 18, versículo também, o versículo é o 18, está escrito assim, a palavra: em verdade vos digo, que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então aí nós vemos que ele é Deus, ele é um com o Pai. Então esses atributos, esses títulos que somente é dado a uma divindade, é dado também ao nosso Mestre, nosso Senhor. Então Jesus ele tem toda a ciência, ele tem o conhecimento de tudo. Então ele é onipresente, ele está presente em todos os lugares. O Salmo de número 139 é um salmo interessante, escrito pelo rei Davi.
em que Davi diz assim: para onde me ireis do teu espírito? Né? Para onde? Se eu for para o Seol, lá tu estás. Se for para a profundeza do mar, lá tu estás. Qualquer lugar que você for. Então Deus, Jesus, ele tinha todo o conhecimento. Ele estava presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onipresente. Então, ele estava ciente de tudo que estava acontecendo e está ciente também ainda hoje, né? Ele está ciente de todas as coisas. Outro ponto interessante aqui, ele é o Criador de todas as coisas. Em João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Então, Jesus estava no princípio de todas as coisas. Quando Deus ele fez o céu e a terra, lá em Gênesis capítulo 1, Jesus estava também. Jesus estava ali. Então, nos prova, segundo a Bíblia, querido, que ele é Deus. Então não tem por que negar a existência de Jesus como Deus, como alguns religiosos tentam. Ele diz em João capítulo 1, diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ele quem? Jesus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então logo a gente consegue identificar com esses atributos, essas características que somente uma divindade pode ter, nos mostra e nos aponta que Jesus é Deus. Então Jesus ele precisa ser reverenciado como Deus. E ele é Deus. Então nós temos um Deus que nós já sabemos que subsiste em três pessoas distintas, três pessoas diferentes. Não são três deuses, mas são um Deus em três pessoas diferentes: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a pessoa do Filho nos prova biblicamente que ele é Deus. Outro ponto muito importante aqui, ele que diz aqui, que aponta também, ele é o Criador de todas as coisas, João. Outro ponto interessante, ele é eterno, sempre existiu. E aí tem um texto aqui que é muito importante, que eu quero ler esse texto aqui, e ele vai acrescentar para nós aqui, que está lá no livro do profeta messiânico, profeta Isaías. Profeta Isaías, o capítulo é o 9. Isaías, o capítulo é o 9, o versículo é o 6. É interessante, é muito gostoso quando a gente vê esse versículo, a gente lê ele. Isaías, capítulo 9, versículo 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Então, nos aponta que ele é eterno. Segundo o profeta Isaías, ele é Pai da eternidade. Em Hebreus, capítulo de número 13, também aponta que de fato Jesus, ele é Deus. A gente encontra em alguns seminários, até mesmo no dia a dia, até algumas religiões que não acreditam na divindade de Jesus. Eles até chegam, Jesus foi um cara legal, né? É como o John Lennon, que uma época alguém foi conversar com o John Lennon e perguntou a ele sobre Jesus, sobre os ensinamentos de Jesus, sobre a filosofia de Jesus. Ele disse o seguinte: Jesus é um cara legal,
suas ideologias, os seus ensinamentos. É bom, mas os Beatles são mais famosos do que Jesus. Então, muitos tentam usar argumento até maligno, maléfico, né, da parte de Satanás, para negar, para contestar a divindade de Cristo. Então, quando eu venho aqui para uma aula como essa, para poder falar para vocês aí que estão do outro lado, a importância da gente trazer uma mensagem cristocêntrica, a gente pregar sobre o sacrifício de Cristo, sobre a mensagem da cruz, sobre entendermos o ponto de vista que o quanto foi importante para nós o sacrifício de Cristo na cruz. O quanto foi, não teria evangelho sem o sacrifício de Cristo, sem derramamento de sangue. O evangelho é isso, é derramamento de sangue. O evangelho aponta para a cruz, para Cristo, e morreu ali como salvador da humanidade, como aquele que deu a vida por nós. Paulo fala isso aí de uma forma muito profunda, quando Paulo escreve para a igreja de Filipenses, o capítulo 2, a partir do versículo 5, é muito profundo esse texto. Na minha modesta opinião, é um dos textos mais profundos registrado na Bíblia. Filipenses capítulo 2, versículo 5, quando ele diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também com Cristo Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, e vindo aqui na terra para morrer uma morte terrível, uma morte de cruz. Quem morria numa morte de cruz era um dos piores criminosos que existia na época. Então, Jesus, segundo o autor aos Hebreus, se fez maldito ao morrer naquela cruz para salvar a humanidade. Aí quando eu vejo o texto áureo da Bíblia, João, capítulo 3, versículo 16, que você já conhece esse texto, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele se entregou. Ele é Deus. Ele é o Emanuel, de Isaías 7,14. O Deus conosco. Então, os atributos que Jesus tem, as características que Jesus tem, nos aponta e nos afirma biblicamente, teologicamente, que ele é Deus. E merece toda a reverência, toda a primazia. Outro ponto de suma importância aqui, que prova que de fato ele é Deus, ele é o Cordeiro e adorado na terra e no céu, com o Pai, no trono diante dos anjos. Então, Apocalipse capítulo de número 5, gente. Existe um texto muito interessante em Apocalipse capítulo 5, que João tem uma revelação, e de repente João se depara no céu. O Senhor estava na ilha de Pátimo, preso, e teve uma revelação. O Senhor leva ele em um arrebatamento, e ele se depara no céu. Ele vê um exército muito grande de anjos. Ele pôde contemplar um trono, e ali naquele trono ele olhava e via o trono de Deus, e ele viu um cordeiro, e tinha um livro, e de repente aparece outro livro, que era o livro da vida, e dentro desse livro tinha 7 selos, que ninguém podia chegar. E o texto diz que João, quando viu aqueles 7 selos, João começava a chorar, porque não tinha ninguém para poder abrir, ninguém tinha se apresentado ainda perante o trono da majestade de Deus. E o anjo vem e diz para João: por que chora? Não chora, eis aí, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus, que foi morto e agora está vivo. Então, aquele Cordeiro se aproxima
do trono da majestade de Deus e pega aquele livro, abre aquele livro. E João, quando viu, João se alegrou de uma forma muito extraordinária, porque ali está a raiz, a geração de Davi, a raiz de Jessé. Então, Jesus, ele é o personagem mais importante das Escrituras Sagradas. Evangelho que não prega sobre o sacrifício de Cristo não é evangelho. Aliás, a finalidade do evangelho, o evangelho ele se resume em 3 coisas. Eu costumo dizer que 3 coisas, que é a crucificação de Jesus na cruz, a morte de Jesus na cruz e a ressurreição do Senhor. Então aponta que ele foi crucificado na cruz, sofreu muitas dores, ele morre, mas ao 3º dia ele ressuscitou, está vivo. Então ele é o Cordeiro de Deus. Quando João Batista vê isso em João capítulo 1, 29, João Batista olha para ele e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando as pessoas perguntavam para João: você é o Messias? Ele falava: não, eu não sou Messias, eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou a voz que clama, a voz do Senhor, aquele que prepara o caminho, aquele que veio diante, que veio antes do nosso Messias, aquele que foi o precursor, que foi o preparador de caminho, aquele que chega e entrega a chave na mão daquele que era direito da igreja. Você é o Messias? Não, eu não sou, eu sou a voz. Eu sou a voz dele. Eu sou aquele que prepara o caminho para ele. Eu sou aquele que vem na frente, preparando tudo. E digo mais, eu não sou digno de desatar a sandália dos pés dele. Ah, tu és o Messias? Não, eu sou a voz dele. Ele está vindo aí. E mais uma coisa, hein? Ele vos batiza com fogo e com o Espírito Santo. Então, observe o texto que nos mostra que, de fato, Jesus, ele é Deus e merece ser adorado. Outro ponto importante que de fato prova é que ele é Deus, ele nunca pecou. Segundo o escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 15, Jesus não teve pecado. Embora ele fosse 100% homem e 100% Deus, ele não pecou. Como homem, ele sentiu fome, ele sentiu frio, ele sentiu sede, ele teve aflição, ele teve muitos problemas como ser humano. Mas como Deus, ele não peca. Nem como homem, ele não pecou. Então ele se manteve puro, santo, digno de toda a honra, e digno de toda adoração, e digno de todo louvor. Quando nós falamos desse personagem que chama a atenção de todo mundo, todo lugar que você for, todo país que você for, seja com uma tecnologia avançada, seja país de primeiro mundo, também não sendo país de primeiro mundo, todo mundo já ouviu falar de Jesus, Jesus Cristo, é a segunda pessoa da Trindade que nunca pecou, não teve pecado. Outro ponto muito importante é que ele pode tirar o pecado, e só Deus pode tirar
o pecado. Então aí nós vemos aí no texto que eu falei anteriormente, João Batista fala para ele, em João capítulo 1, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O paralítico de Marcos capítulo 2, nós temos um exemplo que quando Jesus ele diz assim, filho, perdoados estão os seus pecados. E muitos dos fariseus ali, questionando, até mesmo ali não querendo aceitar, porque era um dia de sábado, e os religiosos eles fazia tanta questão de guardar o sábado, de não fazer nada no dia de sábado. Então Jesus ele combateu com veemência, ele foi severo aos religiosos, aos fariseus, ao ponto dele dizer que o sábado foi criado por conta do homem, não o homem foi criado por conta do sábado. Então o sábado foi criado porque existe homem, e o Senhor Deus é o Senhor do sábado, ele é o Senhor do sábado. Então quando naquele texto ali do Evangelho de Jesus, segundo escreveu o biógrafo Marcos, o ponto ali dos fariseus e religiosos bater quando Jesus fala que, filho, perdoados estão os seus pecados, eles questionam, quem é que pode perdoar pecados senão Deus? Então Jesus ele diz assim, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, filho, perdoados estão os seus pecados, e levanta, toma sua cama e anda. É muito interessante. Então só quem pode perdoar pecado é Deus, só Ele. Então Jesus nos aponta, meus amados irmãos, que Ele é Deus, a segunda pessoa da Trindade. Ele é Deus. Ele veio aqui, cumpriu a sua missão, enviou o Consolador. Hoje o Espírito Santo está trabalhando, com toda a força, preparando a igreja para o arrebatamento. Jesus, sendo Deus, se fez homem. Jesus Cristo, sendo Deus, se fez homem. Ele é 100% Deus e 100% homem. Então, o Deus se fez homem. O Emanuel, que significa Deus conosco. Querido, por um homem, o pecado veio existir, Adão. E também por um homem veio a vida eterna, veio a salvação. É interessante que o Senhor Deus, ele coloca Adão dentro do jardim, no paraíso. Adão dentro do paraíso, ele perde, ele peca, ele permite que o pecado entrasse. E Jesus, no deserto, ele vence toda a opressão maligna. Quando o texto diz que ele, durante 40 dias, ele teve ali no deserto, foi tentado pelo adversário, mas como Deus, ele permaneceu. Então, isso aí é muito interessante, porque quando a gente olha, diz assim, olha, ele era 100% homem e 100% Deus. O Deus que se fez homem e habitou entre nós para que nos desse o direito de vida eterna. Então eu fico um pouco triste quando eu vejo diante de alguns púlpitos de alguma igreja, o camarada prega sobre vários assuntos, mas ele não fala sobre Cristo. Ele não dá a primazia para Cristo. E nós estamos diante de uma geração que está vindo aí, que são conselheiros, não são pregadores do reino, pregadores que falam sobre a mensagem da cruz, sobre a crucificação, a morte, a ressurreição. Fala de Jesus, que transforma, que liberta, que batiza no Espírito Santo e ainda leva para o céu. Então é interessante a gente entendermos isso. Se fez carne, participou da natureza humana,
Então ele se fez carne, participou. Como participou da natureza humana? Exemplo, Jesus ele tinha um ministério itinerante, mas ele sempre arrumava um tempo para ir na casa dos amigos deles. Quem eram os amigos de Jesus? Lázaro, Marta e Maria. Então, ele participou da natureza humana, que ele ia para a casa de Marta, de Maria, e Marta, como uma boa cozinheira, ela ia para a cozinha, preparava um jantar, preparava um alimento para Jesus, e Jesus, com a natureza humana, ele comia, ele participava daquele banquete. Exemplo, vários lugares que Jesus foi, que na casa de Zaqueu, quando ele entra na casa de Zaqueu, para poder participar, dali Zaqueu falou assim, ele disse, olha Zaqueu, desce lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, quando ele diz assim, Zaqueu quando vê ele, sobe na figueira, ele diz, desce porque hoje eu vou posar, eu vou entrar na sua casa. E Zaqueu recebeu ele em sua casa e fez uma festa, com certeza, na casa. Então, como homem, como Deus, ele participou, se fez carne, participou da natureza humana. Aí nós vemos aí o texto do Evangelho de João, que eu quero ler, esse texto aqui que eu acho de suma importância para nós. Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo 14. Está escrito assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, o Deus se fez carne, participou da natureza humana, ou seja, em dias de frio, como ser humano ele sentia frio, como ser humano ele sentiu sede, como ser humano ele sentiu a necessidade de se alimentar, a necessidade de descansar o seu corpo, se debilitar o teu corpo. Nós vamos ver em vários textos no Evangelho de Jesus dizendo que Jesus estava descansando. Exemplo, quando eles estão atravessando a lagoa da Galileia, quando veio a tempestade, Jesus estava dormindo. Natureza humana, sono, porque a natureza divina não precisa dormir, porque o Salmo 121 diz que o guarda de Israel nem pisca. Então, como a natureza divina, ele não tem necessidade de descansar, não tem sono, porque nós temos base para isso, que é o Salmo 121. Nem pisca, mas como ser humano, ele teve essas necessidades de sentir cansaço, fome, se alimentar. Outro ponto interessante nasceu de um parto normal. Ela, no caso, a mãe dele, Maria, deu à luz ao seu primogênito. Então ele nasce de um parto normal, aonde Deus escolhe a Maria, humanamente, né, para ser mãe do Salvador, que é Jesus. Que privilégio, né, para Maria. E outra coisa interessante é que um parto normal, como o texto sagrado nos afirma, e Jesus, Deus, ele preparou todo o cenário. Todo o cenário foi preparado para a chegada do Filho de Deus. Outra coisa interessante, um ponto importante aqui, ele teve família. Então Jesus teve família. É interessante, vamos ver esse texto, porque a Igreja Católica, ela insiste, bate na tecla, afirma, né, que Maria foi virgem toda a vida, mas Jesus, a Bíblia diz que Jesus teve irmãos. Jesus foi o primogênito de Maria. Então eu quero ler um texto aqui, que está escrito lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 12. Vamos lá, Evangelho de Mateus, capítulo 12,
versículo de número 46 a 48. Então vamos lá, a mãe e os irmãos de Jesus. E falando eles ainda à multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhes. E disseram-lhe alguém: eis que está ali fora tua mãe, teus irmãos, que queres falar-te. Ele, porém, respondendo, disse-lhe que sua mãe e seus irmãos eram aqueles que estavam ali com ele. Então aí, irmãos, nós vemos já que o texto afirma aqui que ele tinha irmãos. Então, essa teoria que a Igreja Católica diz que defende até a morte, a virgindade de Maria, não. Ela teve outros filhos. Ela teve uma vida sexual comum com José depois do nascimento de Jesus. José teve outros filhos. Jesus foi o primogênito, o filho mais velho de Maria. Foi gerado, sim, do Espírito Santo. Não foi uma relação sexual que tiveram ali, mas foi gerado do Espírito Santo. Mas após Jesus nascer, ela teve uma vida normal com José. E teve outros irmãos, que é muito importante. Agora, Mateus capítulo 13, mais um pouquinho. Esse texto aqui é muito importante, versículo 55 e 56. Diz assim o texto. 55. Mateus capítulo 13, versículo 55 e 56. Está escrito assim: Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então nós vemos aqui que ele teve outros. Não é sua mãe Maria, mãe dele, seus irmãos, um irmão chamado Tiago, teve um irmão chamado José, um irmão chamado Simão, Judas, que não deve ser confundido com Judas Cariote, foi o Judas, meio-irmão de Jesus, que escreveu a epístola de Judas, aquela epístola que tem lá próximo ao Apocalipse. Então, querido, Jesus, ele é Deus, ele teve uma vida normal. Então, Maria, essa concepção que a Igreja Católica defende a virgindade de Maria, que para você orar, você tem que falar com Maria primeiro, antes de falar para Jesus. Jesus já existia antes de Maria existir. Ele já existia. O fato dele que ele já existia é quando ele chega para os discípulos, para os fariseus, e diz assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Ali eles pegaram pedra para tacar em Jesus. Querido, Cristo já existia. O Cristo é eterno. Quem morreu não foi o Cristo, quem morreu foi Jesus. Jesus que morreu. Quem nasceu de Maria foi Jesus. O Cristo, ele é eterno. O Cristo, ele sempre já existia. O Cristo, ele estava lá no princípio com o Pai. Então, essa defesa que eles fazem, em que dizem que você tem que orar por Maria, que Maria foi virgem toda a vida. Não, isso é heresia. Isso não existe. A Bíblia é muito clara, as Escrituras Sagradas é muito clara que após o nascimento de Jesus, o primogênito, o filho mais velho da irmã Maria, depois a irmã Maria teve outros filhos. Depois a irmã Maria teve outros. Exemplo aqui, a irmã Maria teve outro filho chamado Tiago. A irmã Maria teve um filho chamado José. A irmã Maria teve um filho chamado Simão, chamado Judas. E segundo alguns estudiosos, ela teve filhas também, umas 2 filhas. Então, a gente vê que como Deus e como um homem, 100% homem, 100% Deus. Então esses pontos é de suma importância quando a gente vê, a gente começa a entender
que o Cristo ele não morreu na cruz. O Cristo sempre existiu. O Cristo, ele é eterno. Mas Jesus, não. Jesus, ele morreu, mas também ressuscitou ao terceiro dia. Então ele teve família, teve irmãos. Muito importante. Outro ponto importante tem sentimento e emoções humanas. Chorou, teve sede. Isso aqui é interessante, que como ele se fez homem, participou da natureza humana, ele teve sede, ele teve emoções. Nós temos aqui um texto que lá no Evangelho de João, capítulo de número 11, versículo de número 35, quando Jesus chega em Betânia, que Jesus se depara com aquele sinal, aquele cenário, melhor dizendo, cenário caótico, a morte do seu amigo Lázaro. Quando Jesus vê a sua amiga Marta chorando, a sua amiga Maria, que sentava aos pés dele para ouvir a mensagem, chorando, ele viu que o seu amigo Lázaro estava morto já 4 dias. Ele chora, ele tem sentimento. Outro texto também, outra passagem também diz que ele chega diante de Jerusalém e ele chora. Ó Jerusalém, quantas das vezes eu quis te abraçar como a galinha protege os seus pintinhos. Ele chora, ele tem sentimento. Quando Paulo diz em Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5, que ele se despiu da sua glória, que ele saiu, deixou o seu trono de ouro, com tudo aquilo que ele tem, ele se humilhou, ele aniquilou-se a si mesmo, ele tomou forma de homem. Então, como um homem, ele teve sentimento. Ele viu Lázaro, naquela situação de Lázaro, ele chorou. Então ele chora, ele sente essa necessidade como humano. Então nós vamos ver que essa natureza humana, ela sente dor. Outro ponto importante está registrado aqui em João, capítulo de número 19, 33. Ele morreu, porém ressuscitou. Então isso aí foi o ponto crucial da mensagem do Evangelho, porque ele sempre se comunicava com os discípulos. Por onde ele passava, ele fazia questão de dizer que ele teria que morrer, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar. E alguns não entendiam, como o apóstolo Pedro, quando ele diz que o Filho do Homem será entregue na mão para ser maltratados, para morrer, mas que no terceiro dia ele iria ressuscitar. Para a vida dos discípulos não foram fácil aquilo ali, não foram fácil, mas nós vamos ver que ele teria que passar por isso. Então era necessário ele passar pela morte para nos dar o direito de a vida eterna. Então cabe a nós todos os dias, eu particularmente nas minhas orações, eu sempre tenho o costume de orar e agradecer a Deus pela morte dele, porque a morte de Cristo, a morte do Senhor Jesus, nos dá o direito à vida eterna. Outra coisa interessante é os nomes e título de Jesus, Os nomes e título dado a Jesus, cada um indica alguns atributos ou qualidade dele. Ele é eterno, é Deus, assim como o Pai e o Espírito Santo. Alguns dos nomes e títulos que a Bíblia dá para Jesus define quem ele é. Então esses nomes e os títulos que a Bíblia dá para Jesus, ela vai definir quem ele é e mostra de fato que ele é Deus e merece ser adorado, reverenciado, prostrado, se prostrar aos pés dele. O nome Jesus, Jesus, que traduzido do hebraico
resume o significado de Salvador ou salvação. Vem de Jeová. Então esse nome Jesus, ele foi traduzido do hebraico, significa Salvador ou salvação. É o mesmo significado do nome do profeta Isaías, o significado de Josué. O Senhor é a salvação. Então, o nome Jesus aponta que ele é o Salvador. Lembra disso? Está escrito, isso está registrado em Mateus capítulo 1, versículo 21. Quando Jesus nasceu, hoje nasce o Salvador de todo mundo. Então, o nome Jesus significa Salvador ou salvação. Outro nome, Cristo. Cristo e Messias tem o mesmo significado, porém são diferentes. Olha só, Cristo ou Messias. Cristo e Messias significa a mesma coisa, ungido. Cristo é um nome grego e Messias é um nome hebraico, ungido. Nesse caso, é aquele que foi escolhido, separado por Deus para uma missão. Assim, Cristo é Salvador, escolhido por Deus, por isso Cristo é o único Salvador. Assim, o nome Jesus significa Salvador, Cristo, o Messias significa ungido. Então, Cristo e Messias tem o mesmo significado, ungido. Porém, Cristo é um nome grego, no idioma grego, e Messias é um nome hebraico. Ou seja, o Antigo Testamento ele foi escrito no hebraico. O Novo Testamento ele foi escrito no grego. Então, no grego, Cristo significa ungido. E no hebraico, o Messias também significa ungido. Ou seja, ele é o Salvador do mundo, o Salvador de toda a humanidade. Cristo é o Salvador, é ungido. Cristo vem da palavra grega, Messias vem da palavra hebraica do Antigo Testamento. E assim o nome Jesus significa Salvador. E Cristo, o Messias, quer dizer ungido, ungido de Deus. Então, quando eu vejo Cristo, quando nós pregamos o Cristo ressurreto, o Cristo que venceu triunfantemente, aí nós vamos ver que o Evangelho está sendo pregado de uma forma especial, né? Então vamos lá, o nome Senhor. O Novo Testamento, o título Senhor, Jesus Cristo, equivale a dizer que ele é Deus. Logo, dizer que Cristo é o Senhor indica a sua divindade, sendo equivalente a Deus. Então, o Novo Testamento nos afirma e aponta que o nome Senhor é dado a Cristo, equivalente a Deus. Então, Senhor. Então, Jesus, ele mesmo orou, né? Pai Nosso, a oração universal, lá de Mateus capítulo de número 6, quando ele diz assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então o Senhor é equivalente a Pai, a Deus, ele é Deus. Outro ponto interessante também, outro título diferente, outro título, né, muito importante que é dado para Jesus, é filho de Davi. Indica a linhagem real, pois o Messias seria descendente de Davi, segundo a carne, na promessa de Deus a Davi. Aí tem um texto aqui de 2 Samuel capítulo 7, versículo 12 e 16. Para sempre ele é da descendência de Davi. Por isso que quando Bartimeu, aquele cego lá em Jericó, quando ele vê Jesus, ele ouviu, né? Porque, ou melhor, ele ouviu, porque ele não via, porque ele era cego. Então ele ouviu
e alguém dizer para ele que Jesus estava passando por ali. E ele percebeu a grande oportunidade, né? A grande oportunidade de Jesus curar. Então ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Porque Bartimeu, ele entendia que Jesus era da linhagem de Davi. Isso está registrado em Marcos capítulo 10, versículo 48. É da linhagem de Davi. Outro título que é dado a Jesus, filho de Deus. Jesus não é apenas um filho de Deus como nós, mas o filho de Deus identificado-se com o Pai, identificando-se plenamente com ele. Então, outro título, Jesus mesmo se referia a ele mesmo como filho de Deus. Então, é um título dado para quem é Deus. Então, Jesus não é apenas um filho, ele é o Filho de Deus. Ele é aquele que viria a ser o Salvador. Então, logo nós entendemos que ele é Deus, que ele tem atributos que somente Deus tem, que ele é divino, que ele é eterno. Outro título que é dado para Jesus, o Cordeiro de Deus. O cordeiro é o filhote da ovelha, representa a pureza, a inocência. Era animal usado para ser sacrificado pelo pecado. Por isso, João Batista, ao ver Jesus, referiu-se a ele como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o cordeiro era o filhote, né, que era sacrificado quando alguém pecava. Matava um cordeiro inocente, simboliza a inocência, pureza, e ali o sangue daquele animal era expandido, caía ali e perdoava provisoriamente o pecado da humanidade. Era provisoriamente perdoado o seu pecado. E aí a gente vê que esse título aqui, Cordeiro, então ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele tira o pecado. Outro título importante que é dado a Jesus, somente Deus recebe esses títulos, esses atributos. Filho do homem, ele se fez homem para ser em tudo como nós, menos no pecado, pois ele nunca pecou. Sendo homem, pode morrer como homem em nosso favor. Então, por isso que ele se fez homem, porque Deus não tem como, não morre, é eterno. Então ele teve que se fez homem, habitou entre nós e recebeu o título de Filho do Homem. Quando a gente vê, querido, esses atributos, títulos, como Jesus, foi dado a ele, que do hebraico significa Salvador, como Cristo, o Messias. Cristo vem do grego, Messias do hebraico, que significa ungido. Isso é dado a Deus. Quando nós vemos esse título chamado Senhor, que Salvador é Deus, filho de Davi, provando que de fato ele é da linhagem de Davi, que ele veio da descendência de Davi, da casa de Davi. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e filho do homem. Ele se fez homem e habitou entre nós. Então aí, nós temos aí esses títulos que somente Deus
Somente Deus recebe isso. Então Jesus, logo, ele é Deus. Então é muito interessante eu entender, querido, que a mensagem cristocêntrica ela precisa. Jesus precisa ser reverenciado. Jesus precisa ser pregado. Precisa ser adorado. Se prega tantas coisas sobre, como por exemplo, a teologia da prosperidade, a teologia da prosperidade. Se prega sobre palavras para levantar a autoestima, o ego de ser humano, mas o único que transforma, que traz a vida eterna, é a pregação do Evangelho. É o Evangelho, é Jesus, esse nome que é sobre todos os nomes. E eu quero ler um texto aqui, nós já estamos caminhando já para o final da nossa aula de hoje. Mas eu quero deixar um texto aqui que está na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. Capítulo de número 2, versículo de número 5. Está escrito assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que não sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Então, com esse texto aqui, nós entendemos que ele deixou o seu trono, abriu mão de tudo aquilo que ele tinha, ao ponto de deixar a coroa de ouro, seu trono de ouro. Ele recebeu a coroa de espinho, ele recebeu aflição, desespero, ele foi perseguido, ele armaram para tentar tirar a vida dele de várias maneiras quando aqui esteve. E por fim, ele, de fato, Jesus, ele morreu. De fato, ele precisou morrer para nos dar o direito da vida eterna. Nos dá o direito. Então, querido, acredito que o Senhor Jesus é a peça fundamental da pregação do Evangelho. Estamos chegando ao final dessa aula e que Deus possa estar te abençoando no nome do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor. Deus permitir, semana que vem estamos de volta, terça-feira, a partir das 15 horas, em nome de Jesus. Termina aqui mais uma programação da Rádio Macaé Gospel. Volte a nos ouvir no próximo programa.